Bom dia, alunos do 8º ano. Prazer imenso estar aqui com vocês. Professor Marcos, disciplina de História. Então vamos de correções de exercícios, rebeliões, nativistas e separatistas. Material este que foi colocado lá na nossa plataforma virtual. Então vamos prestar bem atenção, o enunciado das questões, as correções, para caso tenham errado algumas questões, não errarem novamente. Então vamos iniciar correções, rebeliões nativistas e separatistas no Brasil colonial. Vamos lá para a nossa primeira questão. Rebeliões nativistas e separatistas. Universidade Federal de Minas Gerais, 2010. O século XVIII foi palco de uma série de movimentos e sedições, nos quais, em diferentes graus e a partir de diferentes estratégias, os vassalos da América Portuguesa procuraram redefinir o formato de suas relações com a coroa portuguesa. Considerando-se esse conceito, esse contexto, é correto afirmar que, letra A, a revolta de Felipe dos Santos, em Minas Gerais, na primeira metade deste século, reforçou os mecanismos de controle sobre os vassalos. Letra B, a revolta do 20 e do quebra-quilos, na segunda metade desse século, ao desafiarem a coroa, colocaram em crise a sede do vice-reinado. Letra C, a revolta dos Távora procurou estabelecer novos limites para a cobrança do subsídio literário, destinado à educação dos vassalos. Letra D, os conflitos entre paulistas e emboabas nas Minas Gerais levaram à instalação das casas de fundição nessa capitania. Qual a opção correta? O que vocês marcaram? Letra A. A revolta de Felipe dos Santos, em Minas Gerais, na primeira metade desse século, reforçou os mecanismos de controle sobre os vassalos. Vamos entender e discutir por quê. Revolta de Felipe dos Santos, também chamado de Revolta de Vila Rica, Minas Gerais. Basicamente, contra a alta no preço dos alimentos, contra as casas de fundição, portanto, contra os mecanismos de controle da metrópole portuguesa. Metrópole portuguesa mandava, já os que estavam por aqui teriam que obedecer, portanto, chamados de vassalos, aqueles que obedeceriam. Letra A, a nossa opção correta. Vamos lá de questão 2. Leia o texto. As ordens já são mandadas, já se apressam os meirinhos. Entram por salas e alcovas, relatam roupas e livros, compêndios e dicionários e tratados eruditos sobre povos, sobre reinos, sobre invenções e concílios, e as sugestões perigosas da França e dos Estados Unidos. Meuble, Voltaire e outros tantos, que são todos libertinos. Então nós temos aqui, basicamente, a influência da Revolução Francesa, a influência do Iluminismo, a influência do processo de independência dos Estados Unidos sobre a América Portuguesa. Igualdade, liberdade, fraternidade. Esses ideais estavam chegando até o Brasil por meio dos livros, como é bem colocado no texto. A respeito da caracterização dos inconfidentes, tema presente em todo o romanceiro, considere o texto adiante. A análise da extração social dos revolucionários indica claramente que em Minas a inquietação está lastreada pela prosperidade de palavras, terras de lavoura, de gado e de escravos. A revolução é intentada por homens de posse. Então, quando eu falo em inconfidentes, estou falando da Inconfidência Mineira, 1789, Minas Gerais, homens de posse, porque foi um movimento organizado pela elite local que não estavam contentes com o sistema de exploração imposto pela metrópole portuguesa, principalmente contrários
a derrama, ou seja, a cobrança dos impostos atrasados. Então, a revolução é intentada por homens de posse. A medida da coroa que incidiu sobre essas posses e acirrou os desejos de rompimento com a metrópole foi. Então, o que levou esses homens de posse, esses homens ricos, a romperem com a metrópole portuguesa e a desejarem a independência da região de Minas Gerais, a independência do Brasil? O que motivou isso? Letra A resolução da rainha, Dona Maria I, de proibir a agricultura de subsistência na região das Minas. Letra B, a ameaça da derrama, cobrança de 100 arrobas de ouro anuais a todos os habitantes, de forma indiscriminada. Letra C, nomeação de contratadores encarregados de cobrar todos os tributos destinados à metrópole. Ou a letra D, oficialização do quinto, imposto que incidia sobre a produção mineradora, da qual 20% destinava-se a Portugal. E a letra E, a instituição da devassa, a apuração dos proprietários suspeitos de conspirarem contra a coroa. Então, qual foi o motivo inicial da Inconfidência Mineira, que também é chamado de Conjuração Mineira? Por que esses homens ricos, mineradores, padres, participaram desse movimento? Qual é a opção correta? Letra A, letra B, C, D ou letra E? E por quê? Uma pausinha aqui para vocês responderem. Um tempo. Qual a opção correta? A, B, C, D ou a letra E? Quem marcou a letra B acertou. Parabéns. A ameaça da derrama. Cobrança de 100 arrobas de ouro anuais a todos os habitantes de forma indiscriminada. Quem não tivesse essa quantidade de ouro, suas casas seriam invadidas e qualquer coisa de valor seria levado até completar a quantia estabelecida pela metrópole portuguesa. Portanto, isso gerou revolta e indignação da elite local de Minas Gerais. Primeira questão, letra B. Aliás, a segunda questão. Vamos lá de questão 3. Rebeliões nativistas e separatistas, Universidade Federal de Pernambuco. A luta para construir a autonomia política do Brasil contou com várias rebeliões, em que se destacaram reflexões sobre a questão da escravidão, que tanto atingiu a nossa história. Os escravos foram decisivos para a produção da riqueza social e sofreram com a exploração política e física dos seus senhores. Sobre a luta contra a escravidão no Brasil, podemos afirmar: letra A. Não houve resistência dos grandes proprietários, preocupados apenas com os lucros da exportação de seus produtos. Letra B. A revolta dos alfaiates na Bahia mostrou-se contra a escravidão e teve o apoio da população mais pobre de Salvador. Letra C. Todas as rebeliões políticas do século XVIII foram claramente contra a escravidão, sobretudo as que ocorreram em Pernambuco. Letra D. A vinda das ideias liberais para o Brasil em nada contribuiu para o fim da escravidão no século XIX. E a letra E. O fim do tráfico, em 1850, não teve relação com a luta contra a escravidão, não abrindo, pois, espaços para novas reivindicações de liberdade. A primeira questão é, porque houve resistência sim, é falso. A letra C, basicamente, não todas as rebeliões, quando eu digo todas, não tem como eu saber se foram todas, que eram contra a escravidão. Falsa. E um exemplo é a própria Conjuração Mineira, que alguns defendiam o fim da escravidão, outros não. Então eu não posso dizer que todos os movimentos do século XVIII foram contra a escravidão. Não posso dizer isso. Letra C, falso também. Letra D, as ideias liberais em nada contribuiu para o fim da escravidão. Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. Movimento de contestações de liberdades. Letra D, portanto, falsa também. E a letra E, também ela se torna falsa, porque esse fim do tráfico de escravos, lógico que contribuiu para o aumento da luta contra a escravidão. E aqui diz que não teve nenhuma relação.
Então sobrou como opção correta a letra B. Então a revolta dos alfaiates ou conjuração baiana mostrou-se contra a escravidão e teve o apoio da população mais pobre, uma vez que essa população mais pobre era formada por escravos. Então, questão 3, letra B. Vamos lá de questão 4. Rebeliões nativistas e separatistas, Universidade Federal do Piauí. Acerca da Inconfidência Mineira, 1789, é correto afirmar que, letra A coroa portuguesa, diante da possível vitória do movimento, negociou com os inconfidentes e propôs a anistia total aos revoltosos. Letra B. O projeto dos inconfidentes, com o objetivo de deslocar mão de obra para as minas, incluía o fechamento de engenhos e de fábricas de tecidos. Letra C. A maior parte da direção do movimento era formada por pessoas pobres e em suas propostas havia a defesa da extinção da propriedade privada. Letra D. A rebelião ocorreu em um contexto no qual acontecia a diminuição da produção do ouro e o aumento da cobrança de imposto por parte da coroa portuguesa. E a letra E. A introdução do trabalho livre em substituição à mão de obra escrava e a indenização aos grandes proprietários escravistas eram defendidos pelos inconfidentes. Então, qual é a opção correta sobre a Inconfidência Mineira? Letra A, B, C, D ou E? E por quê? Um tempinho aí para vocês pensarem novamente e responderem. 1, 2, 3, 4, 5. A nossa resposta correta é a letra D. A rebelião ocorreu em um contexto no qual acontecia a diminuição da produção do ouro e o aumento na cobrança de imposto por parte da coroa portuguesa. Lembrar que a Inconfidência Mineira está estritamente relacionado à derrama, cobrança de ouro dos importes atrasados. Portanto, essa cobrança, no contexto de diminuição do ouro, colocava-se que o ouro estava diminuindo devido ao contrabando, mas não era somente por isso, não haviam técnicas eficientes para a exploração desse ouro, diminuindo a produção do ouro. Por consequência, o governo achava que aumentando os impostos iria resolver a crise de Portugal. Então, a nossa questão 4, letra D. Parabéns a quem a acertou. Vamos lá de questão 5. Rebeliões nativistas e separatistas, Universidade Federal do Piauí, 2008. A crise do antigo sistema colonial no Brasil expressa-se inicialmente através dos chamados movimentos nativistas, acentuando-se com os movimentos de independência nacional. Esses movimentos de rebelião colonial, assim como o processo de emancipação política do Brasil, estão ligados às transformações do mundo ocidental no final do século XVIII. Considerando-se esse enunciado, é correto afirmar que... Então, como é colocada a questão? A crise do sistema colonial, ou seja, questionamentos à metrópole portuguesa. Rebeliões nativistas, movimentos de caráter econômicos. Rebeliões de independência nacional, em que iriam independência, Confederação Mineira, Confederação Baiana. Tudo isso, basicamente, no contexto de transformações. Então, esse enunciado do texto, sobre o enunciado do texto, é correto afirmar que, letra A, o desenvolvimento de indústrias no Brasil é algo que se acentua desde o início do século XVIII, tende a reforçar o pacto colonial, na medida em que os novos industriais passam a ver o Brasil como uma reserva de mercado para seus produtos. Letra B, a crise referida deu-se de forma localizada no Brasil, na medida em que os principais movimentos de emancipação partiram de centros importantes, como Rio de Janeiro e São Paulo. Letra C. A emancipação política, no caso brasileiro, seguiu-se de uma nítida separação entre os grupos portugueses, hostilizados como agentes da metrópole, e os colonos brasileiros, interessados na constituição de um Estado republicano. Letra D. As reações ao domínio português foram movimentos autóctones das elites coloniais, não se ligando ao processo geral da crise do antigo regime. Letra E. As rebeliões coloniais só podem se
compreendidas dentro de um quadro mais geral, marcado por ideias liberais eclodidas a partir de eventos como as revoluções francesa e americana, que propunham a superação do antigo regime. Então, dentro desse ideal de transformação, de crises, movimentos nativistas, movimentos separatistas e emancipação do Brasil, qual a opção que enquadra como a opção correta? Letra A, B, C, D ou a letra E? Então, quem acertou marcou a letra E. As rebeliões coloniais só podem ser compreendidas dentro de um quadro mais geral, marcada por ideais liberais, eclodidos a partir da Revolução Francesa e Americana, que propunham a superação do antigo regime. Então nós temos Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, Conjuração Carioca, Revolução Pernambucana, Confederação do Equador, movimentos que queriam transformações ou processos amplos de transformações na sociedade brasileira, que surgiram a partir de uma visão mais ampla, não só do Brasil, não só do que estava acontecendo em Portugal, mas no mundo, inserido num contexto amplo de ideias liberais, de ideias inovadoras, ideias essas impostas pelo Iluminismo, pela Revolução Francesa, pela independência dos Estados Unidos. Ou seja, algo geral, contestando o antigo regime. Então, quinta questão, letra E. Parabéns a quem acertou. Questão 6. Rebeliões nativistas e separatistas. FATEC, São Paulo. A Conjuração, ou Inconfidência Mineira, foi o primeiro movimento a manifestar de forma clara a intenção de romper completamente com Portugal. Entre os muitos planos desses revolucionários estava: letra A. Fixar a capital em Sabará e implantar a República, sendo o primeiro presidente Alvarenga Peixoto. Letra B. Fixar a capital em Mariana e criar uma bandeira com um triângulo vermelho com a divisa Liberdade, ainda que tardia. Letra C. Fixar a capital em São João del Rei e acabar com a escravidão negra. Letra D. Fixar a capital em São João del Rei e acabar com o exército. Em seu lugar, atuariam as milícias. Letra E. Fixar a capital em Sabará e premiar as mulheres brancas que tivessem muitos filhos. Então, a Conjuração ou Inconfidência Mineira, 1789. Quais eram os planos? O que eles queriam? Conseguiram? Não conseguiram. Agora, o que eles tanto lutaram para conseguir, mas não conseguiram no final? A opção correta, letra D. Fixar a capital em São João del Rei e acabar com o exército. Em seu lugar, atuariam milícias. Então, questão 6, letra D. Vamos lá de questão 7. Rebeliões nativistas. Leia o texto. Passava-se, efetivamente, nesta quadra de crise do antigo regime de seu sistema colonial, das indagações teóricas sobre a legitimidade do regime para a prática política de sua superação. Em dois momentos, pelo menos em Minas Gerais, em 1789, e na Bahia, em 1798, transcendeu-se a tomada de consciência da situação colonial e se projetou a mudança, intentando-se a tomada do poder. Emancipacionistas, ambos os movimentos refletem no plano político o agravamento das tensões derivadas do próprio funcionamento do sistema colonial e por aí se inserem no quadro geral da Revolução do Ocidente. O exemplo secessionista da América Inglesa esteve permanentemente vivo em todo o processo da rebelião mineira. E o espectro libertário da França revolucionária acompanha os insurretos baianos de 1798, que para além da emancipação chegaram a visar uma inteira revolução que resultaria uma nova ordem, sem diferença de cor branca, preta e parda. Então, basicamente, nós temos aqui, dentro do texto, uma diferenciação da Conjuração Mineira para a Conjuração Baiana. Conjuração Mineira, 1789.
Conjuração Baiana, 1798. Conjuração Mineira, basicamente um movimento de elite que visava a república, visava a independência, mas não tinha um consenso sobre o fim da escravidão. Já a Conjuração Baiana, o movimento contou com o apoio das camadas mais pobres da população, incluindo escravos, queriam, portanto, república, independência e o fim da escravidão. Então vamos para o questionamento. A partir da análise do texto, pode-se depreender que o autor, letra A, mostra que os dois movimentos defendiam os mesmos princípios de igualdade social e política para o povo brasileiro? Não era o mesmo princípio. Elite, mineira, mais popular, baiana. A mineira não havia um consenso sobre o fim da escravidão, a baiana queria o fim da escravidão. Letra B. Considera os movimentos emancipacionistas brasileiros os únicos responsáveis pela crise do antigo regime e do sistema colonial. Os únicos. É algo a se pensar. Letra C. Destaca a influência da Revolução Francesa em todo o processo revolucionário desenvolvido na Rebelião Mineira. Destaca isso? Ou não? Letra D. Ressalta a pequena influência que tiveram os movimentos emancipacionistas no processo de independência do Brasil. Letra E. Defende a ideia de que os movimentos emancipacionistas estavam inseridos dentro do próprio mecanismo do sistema colonial. Então nós vamos ter aqui a letra E como a verdadeira. Qual era o mecanismo do sistema colonial? Escravidão. Cobrança de impostos do ouro. Alta nos preços dos alimentos. Monarquia portuguesa. Então, as próprias contradições do sistema colonial brasileiro contribuíram para essas revoltas acontecerem. Enquanto que a Conjuração Mineira, elite, república, independência, não havia consenso contra o fim da escravidão, já a Baiana, república, independência, fim da escravidão, ou seja, contradições ou contra as contradições do próprio sistema colonial do Brasil. Então a questão 7, letra E. Parabenizar a todos que acertaram. Vamos lá para a nossa questão 8. Rebeliões nativistas e separatistas, Mackenzie. Já na Bahia, em 1798, a inquietação é orientada por elementos de baixa esfera. Pequenos artesãos e ex-proprietários de lavouras de cana, militares de baixo escalão. O problema é mais social que colonial. De cara, sem complementos, podemos destacar aqui a Conjuração Baiana, baixa esfera. Coloca-se até entre aspas. Queria dizer que eram quem? As pessoas mais pobres, pequenos artesãos, ex-proprietários, militares de baixa patente. Ou seja, a questão era uma questão social. O fim da escravidão, igualdade, menos preconceito, menos discriminação, menos alta nos alimentos. Ou seja, uma questão mais social do que colonial. Sobre a Inconfidência Baiana, descrita no texto anterior, podemos afirmar que, letra A, se inspirava nas ideias revolucionárias francesas e propunha mudanças na ordem social da colônia. Letra B, liderada pela elite, preocupava-se com a preservação dos direitos dos grandes proprietários e da estabilidade social. Letra C, tinha como único suporte ideológico as ideias de independência dos Estados Unidos. Letra D, com sólido apoio militar e popular, ofereceu sério risco ao domínio colonial português. Letra E, como a Revolução Pernambucana de 1817 foi derrotada por ser elitista e sem propostas sociais. A resposta correta que nós colocamos aqui é a letra A. Se inspirava nas ideias revolucionárias francesas. Revolução Francesa, Iluminismo, igualdade, liberdade, fraternidade. Propunha mudanças na ordem social, sim. Respeito, fim do preconceito, fim da discriminação, fim da escravidão. Ou seja, mudanças na ordem social. Conjuração Baiana, letra A. Vamos lá para a questão 9. Rebeliões nativistas e separatistas, Enem 2003. A primeira imagem a seguir, publicada no século XVI, mostra um ritual antropofágico dos índios do Brasil. A segunda mostra Tiradentes esquartejado por ordens
dos representantes da coroa portuguesa. O X da questão, o X dessas duas imagens. Qual dos dois eram bárbaros de fato? Os indígenas ou os portugueses? O que os indígenas estão fazendo aqui na primeira imagem? Comendo carne humana. Antropofagia, carne humana. O índio pensava que, comendo a carne humana, as características daquela pessoa que morreu, que eles estavam se alimentando, iriam passar para eles que estavam comendo a carne. Se alguém era um excelente atirador de arco e flecha, pensava-se que, comendo a carne daquela pessoa, aquelas características seriam passadas para essas pessoas que estavam comendo a carne. Era uma questão cultural. Antropofagia. Já do outro lado, nós temos Tiradentes esquartejado. Por que Tiradentes foi esquartejado? Porque questionou a metrópole portuguesa. Queria a república, queria a independência. Então era para, de certa forma, estabelecer um ideal de punição. Para que as pessoas que visualizassem o Tiradentes esquartejado, Tiradentes, os pedaços do seu corpo espalhados pelas estradas, pensariam duas vezes antes de tentar agir novamente contra a metrópole portuguesa. A questão é, qual dos dois eram bárbaros, os indígenas ou os portugueses? Quem era civilizado de fato? Então o ideal de civilização depende muito de quem está falando e para quem. Vamos lá. A comparação entre as reproduções possibilita as seguintes informações. Os artistas registraram a antropofagia e o esquartejamento praticados no Brasil. A antropofagia era parte do universo cultural indígena e o esquartejamento era uma forma de se fazer justiça entre luso-brasileiros. 3. A comparação das imagens faz ver como é relativa a diferença entre bárbaros e civilizados, indígenas e europeus. Então, o que está correto? Apenas A1? Apenas A2? Apenas A3? 1 e 2 apenas? Ou 1, 2 e 3? Os artistas registram a antropofagia, sim, lá no primeiro desenho. Esquartejamento de Tiradentes, sim, no segundo. Então, A1 está correto. Então, a 1 está correta. Você já elimina a B e a C. Elimina-se já B e C. Por quê? Porque não tem a 1 e a 1 é correta. Vamos lá para 2. A antropofagia era parte do universo cultural indígena. E o esquartejamento era uma forma de se fazer justiça entre os brasileiros? Sim. Antropofagia, questão cultural. Esquartejamento, mostrar poder político da época. Então, a 2 está correta. Então, aonde não tem 1 e 2, eu já elimino. Portanto, eu já elimino a letra A, porque não tem 1 e 2. Eu já elimino a letra B, porque não tem 1 e 2. Já elimino a letra C, porque não tem 1 e 2. Nós já sabemos que 1 e 2 são corretos. Vamos lá para o terceiro. A comparação das imagens faz ver como é relativa a diferença entre bárbaros e civilizados, entre indígenas e europeus? Sim. Por que os indígenas eram bárbaros? Só porque comiam carne humana e Tiradentes foi esquartejado daquela forma. Por que os indígenas eram taxados de não civilizados? Porque comiam carne humana, porque andavam nus, porque tinham uma cultura diferente. Já os portugueses esquartejaram Tiradentes e eram chamados de civilizados. Então, esse ideal de civilização e de ser bárbaro é relativo. Depende de quem está escrevendo, para quem e qual finalidade. Então, 1, 2 e 3 está ou estão corretos. A opção correta é a letra E. 1, 2 e 3 são verdadeiros. Então vamos lá para a nossa última questão. Rebeliões nativistas e separatistas, Enem 2010. O alfaiate, pardo João de Deus, que na altura em que foi preso, não tinha mais do que 80 réis e 8 filhos. Declarava que todos os brasileiros se fizessem franceses para viver em igualdade e abundância. Ou seja, nós temos aqui o princípio da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade. Quando fala-se no alfaiate João de Deus, nós estamos falando da conjuração baiana. Vamos lá. O texto faz referência à conjuração baiana. No contexto da crise do sistema colonial, esse movimento se diferenciou dos demais. Por quê? Por que a conjuração baiana é diferente das outras? É diferente da
Conjuração Mineira, da Conjuração Carioca, é diferente da Revolta de Beckman, de Vila Rica, da Guerra dos Emboabas, da Guerra dos Mascates. Por que é diferente? Letra A. Defender a igualdade econômica, extinguindo a propriedade conforme proposto nos movimentos liberais da França napoleônica. Letra B. Introduzir no Brasil o pensamento e o ideário libertário que moveram os revolucionários ingleses na luta contra o absolutismo monárquico. Letra C. Propor a instalação de um regime nos moldes da República dos Estados Unidos sem alterar a ordem socioeconômica escravista e latifundiária. Letra D. Apresentar um caráter elitista burguês, uma vez que sofreram influência direta da Revolução Francesa, propondo o sistema censitário de votação. E a letra E. Defender um governo democrático que garantisse a participação política das camadas populares, influenciado pelo ideário da Revolução Francesa. Aqui está mais fácil do que tudo. Letra E, a opção correta. Conjuração Baiana, igualdade, liberdade, fraternidade, Revolução Francesa. Defender, portanto, o fim da escravidão, que nada mais é do que o quê? Defender um governo democrático que garantisse a participação de todas as camadas populares. E esse movimento influenciado só pela Revolução Francesa? Não, mas principalmente pela Revolução Francesa. Nós temos também o caso do Iluminismo, do processo de independência dos Estados Unidos, que influenciou também. Mas a influência maior, Revolução Francesa. Portanto, questão 10, letra E. Parabenizar os que acertaram. Os que não acertaram, rever o material, fazer a leitura novamente do capítulo, rever as aulas anteriores, os exercícios anteriores, para não errarem novamente. No mais, agradecer a todos por terem acompanhado até aqui. Até a nossa próxima videoaula, até o nosso próximo momento de diálogo e de construções de conhecimento. Um abraço a todos e até a próxima e bons estudos.